Por isso que eles estão mudando, e você já deve ter ouvido falar aí, eles vão investir, estão querendo investir. Não, eles viram o CT do Flamengo, viram o CT do Benfica, viram o CT da seleção portuguesa e falaram assim: eu quero um desse. O CT eu vou dar. Eu estou dizendo dar no sentido figurado, né? Eu vou bancar o CT. Ah, mas para fazer o CT precisa de mais 20 milhões de reais. Para fazer o CT igual aquele, você deu 20. Você tem que dar mais 20. Ele falou: não tem problema, eu vou dar mais 20. Mas eu não vou dar para o Botafogo. A partir desse momento, o que se fala por aí, tá, é que os Moreira Salles vão assumir o CT, vão fazer o CT um primor, uma excelência em termos de futebol, e vão administrar, vão botar representantes deles para administrar o CT. Não é o Botafogo, hein? Esqueçam o Botafogo, porque não vai entrar no Botafogo. É o CT primeiro. Vamos lá. CT. Vão querer fazer o CT. A partir desse momento, o Botafogo vai ser um agente que vai comandar, ele vai utilizar toda a infraestrutura em comodato. Então, o Botafogo vai poder fazer tudo, mas se preocupar com gestão daquilo. A gestão será de terceiro. Agora, o CT vai ser do Botafogo. E o Botafogo vai pagando esse negócio da forma como está prevista. Com a venda de jogadores, da base. O Botafogo vai ter um CT lá. Essa é a ideia que já está circulando. Né? Eu não falei com os irmãos Moreira Salles, não falei com ninguém. Eu estou dizendo o que se circula no mercado. Tem várias mensagens sobre isso circulando aí. Né? E eu já confirmei que essa possibilidade é real. Eu confirmei que a possibilidade é muito factível. Tá certo? O fato é, isso é o que está acontecendo nesse momento. O que vai ser bom para o Botafogo. Tá certo? Vai ser bom para o Botafogo. Bom, dito isso, agora vamos para o projeto dos irmãos Moreira Salles. Eu não sei, sobre o CT eu não falo mais. Bom, dito isso, agora vamos falar sobre o projeto dos irmãos Moreira Salles e como é que eles estão fundamentados. Né? O meu entendimento, existe... O projeto que está sendo feito pela Ernest Young, da UI, eles tiveram uma conversa com os irmãos Moreira Salles no final de março, tiveram uma reunião, apresentaram os cenários do mercado como um todo. Isso também foi divulgado por algumas redes sociais, alguns canais falaram sobre isso também, mas teve uma reunião no final de março. O projeto deu uma encorpada, porque, diante de tudo, precisava se dar uma encorpada, e esse projeto, como já foi também falado, ele vai ficar pronto, provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque eu não tenho certeza, não tenho essa informação completa, no final de maio. Durante o mês de maio, final de maio, que avance para junho, mas a expectativa é final de maio. O que eu imagino, a gente estudando aqui, pessoal da Rádio Botafogo, que a gente imagina que pode vir? Quais são as opções? Duas. A primeira, que mais se aproxima, seria mais importante para o Botafogo e para o mercado que está mudando, é o famoso clube-empresa. Para ser clube-empresa, tem uma mudança muito grande. Hoje os clubes são sociedades sem fins lucrativos, ou seja, qualquer superávit que eles tenham, qualquer lucro que eles tenham, eles não precisam pagar imposto de renda. Se eles se transformarem em empresa, clube-empresa, eles têm que pagar. E os custos tributários de um clube-empresa hoje, no Brasil, são impraticáveis. Passa de 40%, talvez 50% de impostos. Então, seria impraticável para qualquer clube, de maneira geral, apesar de alguns clubes já estarem trabalhando nesse cenário, não funcionando como se fosse um clube-empresa, mas ainda no cenário de empresa sem fim lucrativo. Tá? Vamos lá. O fato é, o que mudaria? Então, Davi, se hoje não existe possibilidade, por que um dos cenários seria o clube-empresa? Porque está no Congresso uma lei sobre tributação de clubes de futebol. Está aqui escrito. Será um regime especial, SAF, refute. Isso aqui é um regime especial para clube de futebol. O que ele prevê? Isso está no Congresso, na mão do presidente do Congresso, do César Maia.
E em breve ele estará sendo provavelmente votado, porque é urgente fazer isso, precisa ser feito, senão o futebol brasileiro tende a míngua, tende a acabar, a ficar como está, não dá, porque além disso tudo, os clubes de futebol não estando regulados, não estando dentro de um regime de empresa, a sociedade acaba pagando a conta disso. Porque o que o clube não paga de INSS, de fundo de garantia, né, das despesas que tem sobre toda a máquina pública, né, fica por conta de nós, cidadãos. Por isso, se faz necessário regular, transformar todo mundo, ou migrar todo mundo que possível para clube empresa. Quem não migrar, provavelmente vai ser extinto. Mas vamos lá. O que diz esse negócio? Olha, o lucro auferido poderá ser reinvestido, tá? Você teve lucro, você pode falar assim, olha, eu como acionista, porque quando você está transformando em clube empresa, você vai ter acionista, você não vai ter sócio proprietário. Você tem acionista, um cara que botou dinheiro lá dentro, comprou cotas ou comprou ações dessa empresa e vai botar dinheiro lá dentro para reinvestir no clube. Ao botar o dinheiro, e aí eu vou dizer para vocês depois o seguinte, eu estou pulando uma parte grande que eu vou chegar na frente, eu já pulei uma fase inteira de que esse clube, antes de virar clube empresa, ele tem que ser totalmente reestruturado. E é isso que essa análise de viabilidade do que a UI está fazendo, de governança, de viabilidade financeira, vai propor. Vai ser como é que faz o passo a passo para chegar lá. Mas o lucro seria tributado a 5% sobre as receitas calculadas em regime de caixa. Ou seja, o imposto pago por esses clubes seria 5% apenas sobre a receita recebida no caixa. Não é receita contábil. É receita igual o condomínio, igual a sua, quando você recebe do seu contra-cheque, não vai lá e paga, é na hora. Então, entrou o dinheiro, tributa 5%. Como se fosse quem lembra do CPMF aí, bateu o dinheiro, 5%, bateu o dinheiro na conta, 5% vai para a Receita Federal. Isso garantiria uma governança, isso garantiria um recebimento líquido e certo por conta da Receita Federal, não teria como os clubes se apropriarem desse dinheiro, consequentemente, os clubes se endividariam cada vez menos. Isso pagaria menos fundo de garantia, mas pagaria INSS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e outros impostos mais. O fato é que o clube teria uma gestão direta. Isso é importante fazer. E o Congresso precisa fazer isso com urgência. Isso, volto a repetir. Isso está lá. Isso é para melhorar, para diminuir o problema do cidadão hoje. Dito que a gente vai ter um clube empresa, agora a gente vai falar sobre o trabalho que eles vão fazer. É uma análise de viabilidade econômica / receitas novas. Eu estou botando receitas novas para vocês entenderem. A análise de viabilidade econômica, se vocês pegarem o Botafogo como está hoje, desestruturado, né, desorganizado, não tem nada. Então, o que vamos precisar fazer? Olha, gente, vamos considerar que o Botafogo vai começar hoje sem dívida, ou com menos com a dívida toda reestruturada, mas sem dívida nenhuma, com fluxo de caixa no patamar que tem hoje. Quais são as alavancas? Quais são as possibilidades que a gente tem de oferir novas receitas? E todas elas, volto a repetir, não são mais receitas fixas. Elas são receitas variáveis. Vão variar de acordo com a tua performance. Ela tem um pedaço que é fixa, né? A gente sabe muito bem que divide em partes iguais, mas a maior parte, 50% dela, é com base na tua performance. Seja performance em campo, seja performance com relação ao pay-per-view, a sua audiência, a sua venda dos serviços de quem compra teu produto. Quais são as coisas novas? Já temos um contrato fechado de direitos internacionais. Não é o Botafogo, os 20 clubes da Série A. Os clubes vão receber agora, já foi o contrato foi fechado, a CBF fechou, isso é público também, mais ou menos 7 milhões de reais por ano. Fizeram um contrato de 4 anos, ou seja, os jogos serão passados em outros países, desde que não seja na língua portuguesa. Você pode passar ele na China, no Japão, na Coreia, né, nos Estados Unidos, desde que não seja em português. Tem que ser na língua nativa ou qualquer outro idioma, né, que você escolher. Uma outra coisa que também está no Congresso, e em breve vai acontecer, e vocês vão lembrar disso, mas as apostas esportivas. As apostas esportivas vão ser liberadas. Você sabe que é proibido jogo no Brasil, né? Não sei se você sabe, exceto os jogos oficiais, né? Telecena, Sena,
Super Sena, loteria, tudo do governo. Mas apostas esportivas de empresas privadas não existe. Não tem cassino, não tem Sportbet, não tem nada disso no Brasil. Você tem que jogar lá fora, você tem que abrir uma conta fora do país. Isso aqui está cheio de empresa querendo entrar. Na hora que isso for aprovado, as camisas dos clubes vão lotar disso. Então, é mais uma alavanca que precisa estar ali. Lembrando o seguinte, sobre esse negócio das apostas esportivas e sobre essa alavanca, é uma coisa que está no Congresso e precisa ser aprovada. Vocês devem estar vendo aí, inclusive, estavam algumas falando sobre o Globo, que está brigando com o Palmeiras, não, negociando com o Palmeiras para poder transmitir os jogos e até melhorar o negócio do Cartola Futebol Clube. O Cartola Futebol Clube é uma aposta esportiva, só que ele não aposta nada, ele não pode apostar dinheiro. Então ele faz premiação e cobra para você usar, mas ele não deixa. As apostas que você faz é de graça. Na hora que abrir as apostas esportivas, a Globo é uma interessada. Ela vai vender, vai fazer apostas com o Cartola UFC. Vocês podem ter certeza absoluta. O stream é outra coisa, né? Mais concorrência, ESPN, Apple, tudo que vocês estão vendo de stream, quer dizer, Netflix, que você vê, ESPN+, ou até mesmo Esporte Interativo+, Plus, que chama, né? Plus. A própria Apple está criando o seu canal do stream e vai já começou a procurar parte esportiva. Então, assim, você imagine a imensa possibilidade de você ter de venda, aumentando a concorrência para esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, o futebol americano, você tem jogos de domingo de uma televisão, jogos de segunda de outra televisão, jogos de quinta. Cada dia é uma televisão diferente. No campeonato da Libertadores, por exemplo, você já está vendo lá. A Globo é só as quartas-feiras, as terças é Facebook, as quintas é não sei onde. Já não é mais, está mudando o cenário inteiro. Se você não tiver... Aí volta, né? O último tema, falando de análise de viabilidade econômica, que eu tenho na cabeça, a gente discutindo aqui internamente, é geração de conteúdo exclusivo, único. Os clubes de futebol pelo mundo criam conteúdos, a TV Benfica, a TV Barcelona, a TV... Porque ele pode vender conteúdo dele próprio, mostrando o dia a dia dos jogadores, levando os torcedores, os fãs para dentro do estádio, dentro da concentração, fazendo conteúdos que os nossos torcedores, que os nossos irmãos de camisa vão poder comprar. E esse é o menor das alavancas. Mas o que significa isso, gente? Significa que você precisa ter profissionais. Não adianta você pegar o cara que chega no final do dia, 2 horas, que trabalha, pode ser muito competente no que faz, né? Mas que chega lá para saber de direitos internacionais, para falar sobre aposta esportiva, para falar sobre o stream, como é que funciona isso, como é que é a geração de receita, como é que se está sendo tratado lá fora, quais são as alavancas que tem, que tipo de tributação é feito, como é que pode ser vendido, quais as oportunidades que tem de negócio. É isso. Esses caras não sabem isso. E eu não estou dizendo que eu sei, não. Estou dizendo que tem que botar profissional que saiba fazer isso. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. E aí entra depois também a fase da governança. A governança é exatamente isso, é criar regras, rotina. Você não pode, você tem que ter rotina. A governança não pode ninguém chegar lá, estou sendo simplista, chega lá e fala assim, pô, me dá um vale aí que eu vou pegar 5 mil reais para dar o dinheiro ali para o cara que está me pedindo para pagar, para comprar lanche para o jogador. Não tem essa, amigo. Você tem que ter uma rotina, né? Você vai ter que ter uma rotina. Como é que faz para pedir os 5 mil reais? Você tem que abrir um pedido dentro de um sistema, você tem que ter uma condição mínima de garantia. Eu estou dizendo de forma simples para vocês entenderem, mas a governança gente, você tem que ter um presidente, um CEO, tem que ter uma estrutura hierárquica bem definida, separar o futebol dos outros esportes. Eu não quero acabar com os outros esportes, pelo amor de Deus, adoro o vôlei, mas separa. Futebol é futebol, porque o cara que vai investir no futebol, ele não vai investir no vôlei. O Grêmio não tem mais nenhum esporte amador. Zero. Atlético Paranaense, zero. Eu não estou dizendo que tem que ir para esse caminho, mas separa. Os sócios proprietários, hoje, os conselheiros, vão cuidar da parte do clube social, vão cuidar da parte dos esportes, eu não gosto de chamar de esportes amadores, mas dos demais esportes. Separa o joio do trigo. Mas lá no estatuto fala que o remo
faz parte desse negócio. Amigo, faz parte. Não sei se vai ficar, mas pode não fazer mais parte da gestão para vocês. Vocês são dando gestão para vocês, vocês vão conseguir fazer da melhor maneira possível. Você tem que ter uma estrutura. Acabou esse negócio de vice-presidente temático. Governança, não tem assim, eu sou vice-presidente da piscina. Eu não sei se existe, tá, gente? Eu estou só falando aqui. Sou vice-presidente de assuntos gerais. Sou vice-presidente. Eu sou vice-presidente. Eu sou vice... Todo mundo com cartãozinho do Botafogo. Acabou, amigo. Pelo menos no futebol. É assim que vai ser. Né? Doa quem doer. Essa é a proposta. E aí você cria uma estrutura hierárquica bem definida, com CEO, com papéis de responsabilidade, os vice-presidentes não, mas vai ter os diretores executivos, né? Os diretores executivos que não vão ser 16, 18, 8 assessores, 35.817 pessoas trabalhando. Não! É diretores executivos profissionais, com uma estrutura hierárquica bem definida, as regras e controles estabelecidos, colocados dentro de sistemas que garantam esse controle, que foi o que o Flamengo fez, instalou um software de gestão chamado SAP, né, para clube de futebol que já existe. Então, ninguém consegue mais fazer um pagamento se não for dentro do sistema. E tem que ter aprovação, saber quem colocou, se tem contrato, se está aprovado, se passou pelo conselho, se passou pelo conselho de administração, se passou pelo conselho fiscal, se a auditoria... Tem que ter. Eu estou só simplificando. Mas é isso. E aí, gente, a FIFA e a CBF, cada dia exigindo mais dos clubes e punindo os que não cumprem. Eles, por enquanto, não dão na parte da parte educativa, mas já começam a cobrar mais. O que aconteceu com o futebol feminino? O futebol feminino até então não era obrigatório. A partir desse ano foi obrigatório e por isso que o presidente falou, fomos obrigados a colocar, porque não tem dinheiro. Estão devendo. A ajuda de custo, acho que é R$25 mil e estão devendo. Não estão pagando. Assim como os funcionários estão passando fome. Não tem dinheiro. Passaram a Páscoa sem dinheiro, gente. Como é que vocês conseguem? E aí você vê assim, o cara não pagou aos Moreira Salles, os caras não pagaram os jogadores, os caras não pagaram os funcionários, aí contrata Cícero, contrata Diego Souza, e eu falo para você, todo mundo fala assim, tem que contratar mesmo, mas não paga. Aí depois reclama que não paga salário, vocês falam assim, você que fala assim, a gente fala, porra, não pagou salário, é uma merda, os caras são mercenários, tinha que jogar de graça, não vai jogar de graça. Meu. Esse dinheiro dos R$300 mil, eu sei lá quanto é que for que tem que pagar para o Diego Souza, eles deviam estar pagando a quem ajuda, devolvendo o dinheiro para os irmãos Moreira Salles, pagando o salário dos funcionários do clube, que ganham R$1.000, R$2.000, R$3.000, e não quem paga ganha 300, 400, 500 mil reais. Isso é gestão, é governança. Isso é gestão. Agora, não pode ser dessa maneira. O Profut está aqui, cada vez mais rigoroso, eles vão cada vez... Tem uma série de exigências que estão sendo cumpridas, ainda não à risca, que vão fazer, porque você sabe que se fizer à risca, grande parte dos 70% talvez, não esteja cumprido o Profut como deveria, tem risco de ser excluído e a dívida toda volta. E aí eu volto mais uma vez. O Profut, vamos voltar lá no orçamento? Você sabe por que o orçamento do Botafogo, vou voltar aqui, o orçamento do Botafogo foi 251 milhões de reais? Porque o Profut diz que você só pode ter um déficit, um percentual X sobre a receita total. Sabe por que mais também? O Botafogo, o presidente do clube, só podia antecipar 8,33% anualmente das receitas de contratos futuros. 8,33%. Eles mudaram, foram no Conselho Fiscal, presidido pelo Ricardo Wagner e pelo Mais Botafogo como um todo, né, obviamente, e mudaram para 14,5%. Aumentaram para 14,5%. Por quê? Porque 14,5% dos 250 milhões, porque os 14,5% não é sobre a receita que ele vai receber, que deve ser em torno de 140 milhões de reais, mas ele pode fazer até 14,5% em cima de 250 milhões, o que dá 38 milhões de reais. Você sabe o que são os 37, 38 milhões de reais? É para pagar o déficit. Então, gente, é tudo feito para poder, se não tiver jeito, se não entrar novas receitas e tudo leva a quê? Tirando o fato de que o Rotenberg falou que está tudo maravilhoso, vai entrar muita gente, todo mundo tocou no Botafogo, uma marca forte, graças a Deus vai precisar antecipar o dinheiro de 2020, mais de 2021, de 2024, de 2025, e chegando no que vem não tem dinheiro nenhum. Por isso é que tudo que os Moreira Salles estão pedindo, eles estão entregando, é verdade, eles estão entregando as informações todas dos Moreira Salles, porque eu chequei isso também. O que o desespero está batendo. O Mufarrege sabe que no final do ano, se não tiver entrado receita nova, ele vai para o brejo e o Botafogo vai junto.
Se o Botafogo bater na madeira aqui, cair para a segunda divisão, 40% da receita vai embora. Recomendo fortemente a vocês, já falei na entrevista com o CEP, eu recomendei fortemente vocês verem uma série do Netflix chamada Sunderland Até Morrer. Assistam. O time, em 2017, estava na Premier League. É um time com uma história do passado glorioso. As coisas muito parecidas com o Botafogo. Você tem hora que você se vê o Botafogo. A diferença é que eles têm uma estrutura bem definida, tem um estádio moderníssimo, uma infraestrutura de primeiro mundo, como deve ser lá, estrutura profissional, caiu para a segunda divisão. Amigo. A receita do cara saiu de 100 milhões de libras para 60 milhões de libras. Eles foram para a segunda divisão. E aí começa a mesma coisa, você se vê assim, ó, quando abre o mercado, qual é o jogador que está vindo de graça? Pô, quem está dando mole aí? Pô, nós somos um time, uma camisa, né? Somos o Botafogo, somos o Sunderland. Pô, eu vou pro Botafogo lá, ele vai jogar a segunda divisão, eu vou jogar o Sunderland, ele vai jogar a segunda divisão, porque eu tenho uma chance grande de ir para a primeira divisão, e aí no Botafogo eu vou ter visibilidade. Aí você consegue trazer alguns jogadores com esse perfil. Aqueles caras que não são acima da média. Estão na média para baixo ali. E os acima da média tem mercado. Os da média para baixo não tem mercado. Né? Então esses caras vão até de graça para o clube, digo, sem pagar, né? Eles vão pagar salários para o cara, mas não pagam o clube de onde ele saiu. Aí você tem lá um centroavante bom, um meio de campo bom, um zagueiro bom, um goleiro bom. O que acontece? O zagueiro quebra a mão, o goleiro quebra a mão, o zagueiro bate com um carro embriagado, vai para o espaço, o outro cai, ferra o ombro, e aí não consegue mais jogar. O centroavante abandona o time no meio do caminho. Coisas que você não vê no Botafogo, né? Cai um, não tem mais ninguém. Vejam essa série, vocês vão entender o que eu estou falando. Netflix, Sunderland, Até Morrer. Vocês vão ver lá o que é. Não vou dizer muita coisa, mas vou dizer o seguinte: foi 2017, eles caíram para a segunda divisão, acabou em 2018, 2017, eles caíram para a terceira divisão. Estão disputando a terceira divisão nesse momento. Neste momento, caíram para a segunda divisão em 2017, caíram para a terceira divisão no mesmo ano, no ano seguinte, estão disputando neste momento a terceira divisão, estão em terceiro lugar, a 2 pontos, se eu não me engano, da zona de classificação para ir para a segunda divisão. Eu chorei algumas vezes no filme.